O Egito Antigo não foi apenas uma civilização antiga. Foi um dos projetos humanos mais duradouros da história. Enquanto impérios surgiam e desapareciam em poucas gerações, o Egito sobreviveu por mais de 3.000 anos. Língua, crenças, símbolos, estruturas de poder quase intactas. Nada disso foi acaso. Tudo começou por causa de um rio. Por volta de 3.100 anos antes de Cristo, às margens do rio Nilo, pequenas comunidades agrícolas começaram a se organizar. O Nilo não era apenas uma fonte de água, ele era um relógio natural. Todos os anos, o rio transbordava, deixando para trás uma camada de lodo fértil. Enquanto outros povos lutavam para sobreviver, os egípcios aprenderam a planejar o futuro. Foi nesse contexto que surgiu o primeiro grande governante do Egito unificado, Narmer, também conhecido como Menes. Ele uniu o Alto e o Baixo Egito, criando um único reino e inaugurando a primeira dinastia. Esse momento marca o nascimento do Egito faraônico e o início de uma das histórias mais longas da humanidade. No Egito Antigo, o faraó não era apenas um governante político. Ele era considerado a encarnação viva do deus Horus. Sua função não era apenas governar, mas manter a ordem do universo, chamada de Ma'at. Ma'at significava ordem, justiça, equilíbrio, verdade. Se o faraó falhasse, o caos tomaria o mundo. Entre 2680 e 2180 anos antes de Cristo, surgiu o Antigo Império, a chamada Era das Pirâmides. Foi nesse período que reinaram Djoser, Quéops, Quefren e Miquerinos. A pirâmide de Djoser, construída por Imhotep, foi a primeira grande estrutura de pedra da história humana. Pouca gente sabe, mas Imhotep foi tão respeitado que séculos depois passou a ser cultuado como deus da medicina. E diferente do que muitos acreditam, as pirâmides não foram construídas por escravos. Eram trabalhadores especializados, organizados, pagos com comida, abrigo e status. O Egito não se ergueu pela força bruta, mas pela organização. Com o tempo, o poder central enfraqueceu. Governadores locais ganharam autonomia. O Egito entrou em crise, mas não caiu. No Médio Império, o país foi reunificado sob faraós como Mentuhotep II. A literatura floresceu, a administração se fortaleceu e a ideia de vida após a morte deixou de ser privilégio real. Durante o segundo período intermediário, algo pouco lembrado aconteceu. O Egito foi invadido e governado por estrangeiros, os Hyksos. Eles trouxeram cavalos, carros de guerra e novas armas, tecnologias que mudariam o Egito para sempre. Por volta de 1550 a.C., começou o Novo Império, a era mais poderosa do Egito, um período de expansão, riqueza e grandes construções. É aqui que surgem os nomes que atravessaram os séculos e entraram para a história. Hatshepsut foi uma das figuras mais fascinantes do Egito Antigo. Ela governou como faraó, usando barba cerimonial e vestes masculinas. Não foi uma exceção fraca. Foi uma governante extremamente competente. Seu reinado trouxe prosperidade
Grandes obras e expedições comerciais tentaram apagá-la da história, mas falharam. Tutankhamon foi pouco importante em vida, mas imortal após a morte. Seu túmulo, encontrado quase intacto, revelou riquezas e segredos da elite egípcia. Já Ramsés II foi o auge do poder. Governou por mais de 60 anos e assinou o primeiro tratado de paz da história. Os egípcios não temiam a morte. Eles se preparavam para ela. Acreditavam no Ka, no Ba e no Aki. O corpo precisava ser preservado. Daí nasce a mumificação. Após a morte, o coração era pesado diante de Osíris. Se falhasse, a alma deixava de existir. O Egito não caiu de uma vez. Foi enfraquecido por disputas internas, corrupção e invasões estrangeiras. Em 30 a.C., com a morte de Cleópatra, o Egito deixou de ser independente, mas sua cultura nunca morreu. E outros impérios também tentaram vencer o tempo. Se você quer continuar essa viagem pela história, curta este vídeo e siga a página, porque a história ainda não acabou.